Rodrigo Garro pode deixar o Corinthians nessa janela de transferência, e o destino seria justamente o clube que revelou ele para o futebol argentino antes da passagem dele pelo timão. O River Plate entrou com tudo na negociação e os valores envolvidos, além do detalhe sobre a origem desse craque, vão te surpreender. Fica até o final desse vídeo, porque a gente vai te mostrar os valores exatos dessa proposta, o motivo pelo qual o River Plate está de olho justamente em Garro e o que essa possível saída representaria para o Corinthians dentro dessa temporada tão importante. Antes de continuar, se inscreve agora no canal Timão Love, ativa o sininho e deixa o like, porque notícia envolvendo o capitão do elenco merece chegar rápido em todo torcedor que também está de olho no mercado de transferências. Vamos entender agora o real tamanho da importância de Rodrigo Garro dentro do elenco corintiano, porque os números construídos por ele nessa temporada explicam exatamente por que o River Plate está disposto a investir pesado nessa contratação e também por que essa possível saída preocuparia tanto a torcida do Corinthians. O contrato de Garro com o clube paulista vai até o final de 2028, um vínculo longo, que dá ao Corinthians um poder de negociação bastante relevante numa eventual transferência. Isso significa, na prática, que o clube não está numa posição de urgência para vender, podendo negociar com mais tranquilidade e exigir valores que realmente reflitam a importância do jogador dentro do time, sem precisar ceder facilmente diante da primeira proposta que aparecer. Atualmente, Garro ocupa a posição de capitão da equipe, uma liderança que vai muito além da braçadeira em si, representando também a confiança que a comissão técnica e o próprio elenco depositam nele como referência dentro de campo. E os números da temporada atual reforçam completamente essa importância. Garro soma, até aqui, 33 partidas disputadas, com 2 gols marcados e 11 assistências distribuídas aos companheiros. Números que o colocam entre os principais responsáveis pela criação ofensiva de todo o time corintiano. Esse volume de assistências, em especial, é um indicador extremamente relevante para qualquer análise sobre a importância de um meio-campista dentro de um elenco. 11 assistências ao longo de uma temporada demonstram uma capacidade de criação de jogadas consistente e não apenas pontual, reforçando o papel de Garro como o principal articulador ofensivo do time, exatamente a característica que mais chamou a atenção do próprio River Plate na hora de avaliar essa possível contratação. O desempenho consistente que Garro vem apresentando, unindo boa técnica individual com liderança dentro de campo, é justamente o tipo de currículo que desperta o interesse de clubes grandes do mercado internacional. E o desfecho dessa negociação com o River Plate, seja ela concluída ou não, promete movimentar bastante os bastidores do Corinthians nos próximos dias, já que envolve diretamente o capitão da equipe, numa fase extremamente importante da temporada, com o time ainda brigando por posições relevantes tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores. Fica então a reflexão importante para você, torcedor corintiano. Perder o principal criador de jogadas do time justamente numa reta decisiva da temporada representaria um baque considerável para o esquema tático montado por Fernando Diniz, que depende fortemente da qualidade de passe e da visão de jogo que Garro oferece para o restante do elenco. Ao mesmo tempo, uma venda nesses valores, somado ao fato de o clube não estar sob pressão contratual para negociar, poderia representar uma boa injeção financeira para o caixa corintiano, caso a diretoria avalie que esse é o momento certo para realizar essa venda. Se esse vídeo te deixou de olho nessa negociação envolvendo o capitão do Corinthians, deixa o like agora, se inscreve no canal Timão Love, ativa o sininho para acompanhar de perto os próximos capítulos dessa novela de mercado e comenta aqui embaixo. Na sua opinião, o Corinthians deveria vender Rodrigo Garro para esses valores ou o clube deveria segurar o capitão a qualquer custo para manter a força do time nessa reta final de temporada tão importante? Vamos direto aos valores dessa proposta. O Corinthians recebeu uma oferta considerada boa pelo próprio jogador, vinda diretamente do River Plate, um dos maiores clubes do futebol argentino, que já iniciou movimentações para tentar fechar essa contratação nas próximas semanas. Segundo informações do jornalista Sebastian Hur, o clube argentino apresentou uma proposta de aproximadamente 7 milhões de dólares, que representa algo próximo de 35 milhões e meio de reais na cotação atual. As conversas, segundo essa apuração, ainda estão em andamento, mas existe a expectativa de que esse acordo possa ser fechado já nos próximos dias entre as duas partes envolvidas.
O interesse específico do River Plate nasceu depois que a diretoria do clube argentino avaliou o mercado em busca de reforços pontuais e enxergou justamente no jogador corintiano o perfil ideal para qualificar tecnicamente a equipe, principalmente por causa da capacidade de articulação de jogo e da visão espacial dentro de campo que ele carrega, características que qualquer clube grande sul-americano valoriza muito na hora de reforçar o meio-campo. E o nome desse jogador que despertou o interesse do River Plate é Rodrigo Garro, camisa 8 e capitão do Corinthians. Caso essa negociação realmente avance nas próximas horas, existe a possibilidade real dele retornar ao futebol argentino, justamente o país da onde ele saiu ainda em 2024, quando deixou o Talheres para fechar com o Corinthians. Desde a chegada ao clube paulista, Garro se firmou rapidamente como um dos principais nomes do elenco alvinegro, construindo uma trajetória de destaque que rendeu a ele, inclusive, a braçadeira de capitão. E esse detalhe da volta para o futebol argentino carrega um simbolismo interessante, porque representaria fechar um ciclo dentro da carreira dele, retornando justamente para o país onde tudo começou, agora como um jogador valorizado e disputado internacionalmente. Na parte 2, a gente te mostra os números completos que Garro construiu dentro do Corinthians nessa temporada, o motivo pelo qual o clube tem grande poder de negociação nessa eventual saída e o que essa possível transferência representaria para o futuro do time comandado por Fernando Diniz. Vamos aprofundar um pouco mais nessa possível saída de Rodrigo Garro, olhando para o contexto mais amplo do que essa negociação representaria para o Corinthians, tanto do ponto de vista esportivo quanto financeiro, caso ela realmente se concretize nos próximos dias. Vale deixar claro que essa análise a seguir é uma reflexão sobre cenários possíveis e não uma confirmação de bastidores específicos sobre a decisão final da diretoria corintiana. Do ponto de vista esportivo, perder o principal armador do time numa fase de temporada em que o Corinthians ainda briga simultaneamente por posições importantes no Campeonato Brasileiro e por uma vaga nas quartas de final da Libertadores, representa um risco real de desequilíbrio tático. Garro não é apenas um jogador de bons números individuais, ele é a peça que conecta a defesa ao ataque, o jogador que costuma encontrar o passe entre linhas que nenhum outro atleta do elenco consegue replicar com a mesma frequência. Substituir esse tipo de função dentro de uma temporada já em andamento, sem tempo de adaptação, tende a gerar instabilidade, justamente nos momentos mais decisivos. Por outro lado, existe também uma leitura financeira que merece ser considerada com atenção. O Corinthians vem enfrentando um cenário de dificuldades orçamentárias significativas ao longo dessa temporada, incluindo dívidas de longo prazo que seguem pressionando o caixa do clube, mesmo diante de pagamentos regulares. Diante desse contexto, uma venda de aproximadamente 35 milhões de reais, envolvendo um jogador que já está bem avaliado pelo mercado e ainda tem contrato longo, pode representar uma injeção financeira relevante, ajudando o clube a equilibrar outras frentes orçamentárias sem comprometer tanto o planejamento esportivo de curto prazo. Existe ainda um terceiro fator que costuma pesar nesse tipo de decisão dentro de clubes brasileiros: o timing da carreira do próprio jogador. Garro já está numa fase de maturidade dentro do futebol, com passagem consolidada tanto no futebol argentino quanto no brasileiro, e uma transferência para um clube do tamanho do River Plate representaria uma valorização natural de carreira para ele, o tipo de movimento que muitas vezes acontece independente da vontade do clube vendedor, simplesmente porque está dentro da trajetória natural de um atleta nesse nível de desempenho. Esse tipo de decisão, vender ou manter um jogador estratégico numa fase decisiva da temporada, sempre exige da diretoria um equilíbrio delicado entre prioridade esportiva imediata e responsabilidade financeira de longo prazo. Se o Corinthians decidir segurar Garro até o final da temporada, reforça o discurso de prioridade máxima nas competições em andamento, mas mantém a pressão financeira inalterada. Se decidir negociar agora, aproveitando o interesse concreto do River Plate, resolve parte do problema de caixa, mas precisa encontrar rapidamente uma solução tática para substituir a criação ofensiva que Garro emprega em cada partida. Fica evidente que essa decisão não é simples para nenhuma das partes envolvidas, e o desfecho dela vai depender muito de como a diretoria corintiana avalia as prioridades desse momento específico da temporada, equilibrando o desejo natural da torcida de manter o capitão em campo com a realidade financeira que o clube enfrenta em paralelo a todas essas negociações de mercado.
Se esse vídeo te ajudou a entender melhor os dois lados dessa possível saída de Rodrigo Garro, faz a sua parte agora. Se inscreve no canal Timão Love, ativa o sininho para acompanhar de perto os próximos capítulos dessa novela de mercado e deixa o like para ajudar esse conteúdo a chegar em mais corintianos que também estão acompanhando esse assunto de perto. Compartilha esse vídeo com quem também tem uma opinião forte sobre essa possível saída do capitão e comenta aqui embaixo. Na sua visão, o que pesa mais nesse momento para o Corinthians? A necessidade financeira ou a importância esportiva de manter Garro em campo? O desfecho dessa negociação promete mexer bastante com os bastidores do Parque São Jorge nos próximos dias, e o Timão Love vai continuar acompanhando cada novo capítulo dessa história para trazer para você. Para fechar essa cobertura completa sobre a possível saída de Rodrigo Garro, vale colocar essa negociação dentro de uma perspectiva histórica mais ampla, entendendo o que costuma acontecer quando um clube grande perde justamente o capitão, em pleno meio de temporada, e o que isso pode significar para o Corinthians daqui para frente. Vale reforçar, mais uma vez, que essa é uma análise de cenário, baseada em como esse tipo de situação costuma se desenrolar dentro do futebol, e não uma confirmação sobre decisões já tomadas pela diretoria corintiana. Historicamente, clubes brasileiros que perdem o capitão em plena disputa de competições importantes costumam enfrentar um período de reajuste, tanto tático quanto emocional dentro do vestiário. A braceira representa muito mais do que uma simples formalidade dentro de campo. Ela simboliza uma liderança que o próprio elenco reconhece e ao qual recorre nos momentos de maior pressão, seja numa reclamação com a arbitragem, seja numa conversa mais dura com a comissão técnica, seja simplesmente na hora de acalmar os ânimos durante um jogo difícil. Substituir essa liderança de uma hora para outra exige que outro jogador assuma esse papel simbólico, e nem sempre essa transição acontece de forma imediata ou natural. Do ponto de vista puramente tático, a saída de um armador do nível de Garro também costuma forçar mudanças na forma como o time constrói as jogadas ofensivas. Times que dependem fortemente de um criador central geralmente precisam se reinventar taticamente quando perdem essa peça, distribuindo a responsabilidade de criação entre outros jogadores do elenco, ou até adaptando o sistema de jogo para um modelo menos dependente de um único articulador. Isso pode gerar tanto uma queda temporária de rendimento enquanto o time se ajusta à nova realidade, quanto em alguns casos uma evolução tática interessante, quando a comissão técnica consegue distribuir melhor a criação ofensiva entre vários jogadores, tornando o time menos previsível para o adversário. Existe ainda um terceiro precedente interessante dentro do próprio mercado sul-americano, que vale a pena considerar. Transferências de jogadores brasileiros para clubes argentinos de grande porte, como é o caso do River Plate, não são tão comuns quanto o caminho inverso, já que, historicamente, o fluxo de mercado tende a levar os melhores jogadores argentinos para o Brasil ou direto para a Europa. Uma eventual saída de Garro nesse sentido, do Brasil volta para a Argentina, representaria um movimento pouco usual dentro dessa lógica tradicional de mercado, o que reforça ainda mais o quanto o River Plate estaria disposto a valorizar especificamente as características técnicas dele. E fica também uma reflexão importante sobre o momento de reconstrução que o próprio Corinthians vive nessa temporada. Depois de um período turbulento envolvendo desfalques constantes no ataque, a novela extensa da renovação de Memphis e agora uma possível negociação envolvendo justamente o capitão do time, fica evidente que a gestão do elenco corintiano está sendo posta à prova em múltiplas frentes ao mesmo tempo. Cada decisão de mercado nesse contexto carrega um peso ainda maior, porque impacta diretamente na capacidade do time de manter a competitividade em duas competições importantes, simultaneamente. Independente de qual seja o desfecho final dessa negociação com o River Plate, o que fica claro é que o Corinthians está diante de um momento decisivo, no qual cada escolha da diretoria vai moldar significativamente o rumo dessa temporada, tanto no aspecto esportivo imediato, quanto na construção financeira de médio prazo do clube. Se esse vídeo te ajudou a entender completamente todos os ângulos dessa possível saída de Rodrigo Garro, faz a sua parte agora. Se inscreve no canal Timão Love, ativa o sininho para acompanhar de perto os próximos capítulos dessa novela de mercado e deixa o like para ajudar esse conteúdo a chegar em mais corintianos que também estão acompanhando esse assunto de perto.
Compartilha esse vídeo com quem também torce para que o capitão permaneça no Corinthians. E comenta aqui embaixo, na sua visão, o que pesa mais nesse momento para o Corinthians? A necessidade financeira ou a importância esportiva de manter Garro em campo? O desfecho dessa negociação promete mexer bastante com os bastidores do Parque São Jorge nos próximos dias, e o Timão Love vai continuar acompanhando cada novo capítulo dessa história para trazer para você.